Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui. Este canal é um espaço de reflexão sobre a vida cristã, sobre a fé vivida no cotidiano, sem pressa e sem respostas prontas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever para acompanhar as nossas próximas conversas. Você já ouviu alguém dizer que o domingo é um novo sábado para os cristãos? Mas será que a Bíblia realmente ensina isso? Hoje nós vamos entender por que o domingo não é um substituto do sábado. A primeira coisa que precisamos entender é que há uma escassez enorme de argumentos bíblicos para afirmar que o domingo substituiu o sábado. Na verdade, não existe nenhum texto na Bíblia que afirme essa substituição. O que muitas tradições fazem é usar inferências ao invés de referências para defender o domingo como um novo dia de guarda. Mas qual é a diferença entre inferência e referência? Inferência é quando você chega a uma conclusão a partir de uma interpretação sua. Por exemplo, muitas pessoas inferem que pelo fato de Cristo ter ressuscitado no domingo, nós somos obrigados a guardar o domingo. E isso é uma inferência, porque a Bíblia não dá essa ordem. Já a referência é aquilo que está escrito de forma direta e clara. E o que as referências diretas do Novo Testamento nos dizem? O apóstolo Paulo é muito claro lá em Romanos 14, Colossenses capítulo 2, verso 17. Ninguém deve julgar ninguém por causa de dias, sejam sábados, luas novas ou festas. E aí você pode me perguntar, Marlon, mas e o dia do Senhor? O apóstolo João cita lá em Apocalipse. Sim, é muito provável que esse dia do Senhor, citado por João, fosse um domingo. Logo, nos primórdios do cristianismo, alguns pais da igreja trarão em seus escritos uma defesa do domingo como o dia do Senhor, a partir principalmente da ressurreição de Jesus. Isso ganha contornos claros entre o final do século I e o início do século II. Os primeiros cristãos passaram a celebrar seus encontros e cultos no primeiro dia da semana, chamado de Dia do Senhor, devido às aparições do Cristo ressurreto, fazendo com que cada domingo fosse uma pequena Páscoa. O registro histórico disso é muito antigo, inclusive. Inácio de Antioquia relatou que os fiéis deixaram de observar o sábado judaico para viver segundo o dia do Senhor, no qual a nossa vida se levantou por ele. Justino Mártir explicou que as reuniões ocorriam no domingo, porque foi o dia em que Deus iniciou a criação e o exato dia em que Cristo ressuscitou. A carta de Barnabé também reforça isso, chamando o domingo de oitavo dia, simbolizando o começo de uma nova criação. Sob a perspectiva teológica da Igreja Antiga, o domingo não era só uma troca de datas na agenda, mas a perfeita realização e plena expressão do sábado na história da salvação, inaugurando a nova aliança. Eles se reuniam para lembrar a ressurreição, partir o pão e fazer coletas. Porém, há uma distinção importantíssima entre o domingo, como esse dia de culto e celebração, e o domingo como dia de descanso obrigatório, que era a característica social do sábado judaico no período do Antigo Testamento. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que o encontro dominical era substituto cerimonial do sábado, proibindo as pessoas de trabalhar no domingo, por exemplo. Antes do ano 321 d.C., os cristãos realizavam seus cultos no domingo, muitas vezes antes do raiar do sol,
ou à noite e podiam cumprir suas rotinas de trabalho no domingo normalmente. O domingo só se tornou oficialmente um dia de descanso substituto do sábado quando o imperador romano Constantino decretou o seu reconhecimento civil em 321, ordenando que juízes, cidadãos e artesãos descansassem no dia que ele chamava de Dia do Sol. Como bem observou João Calvino muito tempo depois, Deus não tinha a intenção de pegar as regras rígidas do sábado judaico e transferi-las para o domingo. A intenção de Deus era abolir essas cerimônias. No Antigo Testamento, a regra era tão pesada que eles não podiam nem colher maná no sábado. Esse aspecto cerimonial de não poder fazer absolutamente nada de caráter secular no dia do descanso não cabe mais no contexto da nova aliança. Há, contudo, cristãos que tentam passar essa obrigação cerimonial para o domingo, porque sentem a necessidade de mostrar uma religiosidade externa. Mas Deus não está pedindo isso. A grande verdade é que a nova aliança põe fim a tudo o que é cerimonial na lei de Deus. Nós não podemos julgar ninguém por causa da guarda de dias, seja o sábado ou o domingo. Nós temos a liberdade de adorar a Deus independentemente do dia. Até porque foi com essa mesma liberdade que o domingo foi escolhido como um dia de celebração na igreja antiga. Marlon, e como fica a questão do descanso? Precisamos de um dia de descanso. Com certeza. Porém, considerando a complexidade de escalas de trabalho das pessoas atualmente, não seria justo determinar o descanso para um dia, tornando pecado não descansar naquele dia determinado. O próprio pastor de uma igreja é alguém que descansará sempre nas segundas-feiras. O descanso é importante, mas é uma questão da organização da vida comum de cada pessoa. Eu, por exemplo, já trabalhei na escala 12/36, em que folgava às vezes no sábado e às vezes no domingo. Não tinha possibilidade de fixar um dia para descansar. Em uma semana descansava em um dia e outra semana no outro. E não me tornei menos cristão por isso. Agora, assim como eu, há muitas outras pessoas, mundo afora, que também atuam nessa mesma escala ou uma escala semelhante, e que não podem se sentir impedidos de serem cristãos porque descansam em dias alternados. Claro, assim como a pessoa se organiza para descansar, ela precisa se organizar para participar dos cultos semanalmente. Caso não possa em um dia do final de semana, é importante participar então em um dia da semana, de segunda a sexta, conforme as suas possibilidades. Mas é importante nunca se sentir impedido de ser parte da família de Deus porque não observa um dia da semana. O único substituto do sábado do Antigo Testamento é Cristo. O descanso nele, sim, é obrigatório, pois nele somos convidados a um descanso superior que não está restrito ao descanso em um determinado dia da semana. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor esse assunto, não se esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal e, claro, compartilhar também esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço, fique com Deus e até um próximo vídeo.